Olá pessoal, bem-vindos a mais um Conversa sobre Tradução. Hoje eu vou tratar na verdade, de um trabalho que eu realizei e também mencionar um projeto que está atualmente no Catarse, da editora Ex Machina, ambos do mesmo autor, né? Que é Arthur Machen. Eu realizei mais ou menos 2 anos atrás, putz, nem lembro, nem lembro mais, mas foi 2 anos atrás, em 2020, a tradução deste romance A Colina dos Sonhos. Então vou falar primeiro então da minha experiência traduzindo Machen, depois comentar sobre o excepcional projeto que está no Catarse da Ex Machina. Então eu realizei essa tradução 2 anos atrás. A Colina dos Sonhos ela é uma novela do Machen, né? Ele escreveu algumas. As mais famosas é A Colina dos Sonhos e A Glória Secreta. A Glória Secreta é um sonho ainda meu traduzir um dia, quem sabe, não sei se será possível. Eu me baseei nessa tradução, para essa tradução, nesse material da Tartarus Press, a edição, né, do Hill of Dreams. Se tornou meu livro de cabeceira, né? Tem um prefácio raríssimo, né, do Markin, que eu também traduzi, que também está disponível nessa edição. Infelizmente, essa edição está no limbo. Ela era da Escotilha, e no momento que essa série foi cancelada, não sei bem o que aconteceu, esses materiais ficaram num limbo, né? Não tem como adquirir mais, mas, enfim, né? Os materiais que estavam aqui passaram para essa edição brasileira, e é um livro, como todos da Tartarus, belíssimo, né? Que tem um material incrível, né? Inclusive uma introdução do Mark Valentine e um pós-fácil do Lord Dunsany. É um livro sensacional, em vários sentidos, né? E o trabalho foi tão sério devido a... Já vou falar dos problemas da complexidade de traduzir o Machin, devido a essas complexidades e tal, eu tive que apelar para a edição espanhola como uma espécie de, enfim, bússola comparativa, né, para ver soluções, etc. Essa edição da editora Valdemar, bela edição, simples, de bolso, prática, né, bem traduzida, do Clube Diógenes, né, tradicional coleção da Valdemar. Mas eu mencionei das complexidades, né? Como que seria isso? O Machin, ele é um escritor, assim, dentro, né, da tradição do fantástico finissecular e do, digamos assim, daquelas novas tendências estéticas que estavam em construção na Inglaterra, em várias frentes, né? Do movimento Private Press até o esteticismo de Oxford universitário, né? Passando aí pela, enfim, pela literatura ali mundana, né? Teatral de um Wilde, que também estava ligado a Oxford, né? Então essas se entrecruzam, né? Inclusive temos um projeto da Rafus Press no momento, Hierofantes, que trata exatamente disso, né? Na tradução do Vernon Lee. E internacional, né? Já era uma tendência internacional o decadentismo francês, mas o decadentismo inglês é mais internacional ainda, se é que isso é possível, com gente morando na Itália, com questões de esteticismo relacionadas ao Renascimento sendo recuperados de um ponto de vista político. Enfim, era um momento interessante, né, da produção cultural europeia, ou inglesa especificamente. E nesse panorama muito amplo, muito vasto e muito, digamos assim, muito variado, o Machin ele tinha uma posição bastante singular. Ele tinha um aspecto místico, né, na criação ficcional dele, que inclusive relativamente cristão. Isso poderia aproximá-lo de um Chesterton ou dos futuros Inklings, né, que já estavam se articulando, né, era uma geração mais jovem, mas já se articulavam como Tolkien ou Lewis. Mas a visão mística do Machin era relativamente herética e dependia muito de uma percepção transfigurada da realidade, né? O personagem do Hill of Dreams, por exemplo,
Lucian, ele tem exatamente uma percepção transfigurada da realidade. Ele está alternando essa percepção. E essa alternância ela vai se tornando mais e mais frequente, mais e mais é difícil para ele distinguir onde uma coisa começa e onde outra termina, se bem que sempre foi difícil, mas assim as balizas, digamos assim, sociais, família, pai, né? As marcações sociais da sociedade que ele cresceu. Isso vai se perdendo conforme ele, inclusive, muda de cidade, ele vai para Londres. E aí, essa alternância entre essa realidade sonhada ou interior, inmost, né, essa expressão em inglês é muito boa, e a realidade exterior, ela se torna mais e mais complicada de definir quando uma começa ou termina, não é? Então essa é a grande ambiguidade do romance, inclusive. E isso é criado no livro de uma forma fragmentária, que é absolutamente genial e assim muito à frente do tempo, né? De escrita propriamente dito do livro que foi no século XX, né? 1907. Uh, então o que acontece? O Mackin ele tem essa, digamos assim, abordagem que também se manifesta na linguagem que ele vai estruturando, de alternância e de não exatamente conflito. É como se essa realidade interior e exterior elas se encontrassem. Só que esse encontro é a morte, de certa forma. Não é nenhum, como se diz, nenhum spoiler, né? Mas é a morte em vários sentidos, né? Não só a morte física, ou uma grande descoberta que o personagem estava morto, esse tipo de interpretação de um vitorianismo superficial, né, que é muito cinematográfico. Pelo menos filme é até bom às vezes, mas enfim, não necessariamente isso é a marca da ficção do Arthur Machen. E é interessante que essa alternância, ela é muito mais, me lembra muito mais uma ficção oriental, não é? Em alguns momentos, o Hill of Dreams e outras ficções que ele criou tem muito mais uma relação, ainda que indireta, mas uma espécie de solidariedade temática com o Akinari Ueda, ou Ueda Akinari, dependendo aí da transliteração usada, do Contos da Chuva e da Lua Vaga, onde existe isso também. Inclusive no filme do Mizoguchi, Contos da Chuva e da Lua Vaga, né, o Getsu Monogatari, é exatamente isso que acontece. É um conflito entre o vivido e o sonhado, imaginado, sendo que o sonhado imaginado é muito melhor, muito mais interessante, embora digamos assim, o sonhado exige a vida não só do personagem, né, mas de outros ali que ele abandona e tudo mais. E é assim também no caso do, do Mackin, né? Então ele tem uma solidariedade com um universo nipônico, com um universo de um outro tipo de fantástico, talvez por essa interpretação mística que ele tem, que é muito singela, muito sincera, não é? Ele com Blackwood, o Algernon Blackwood, eles formavam uma espécie de antítese um do outro, não é? Um misticismo interior, inmost, que é o do Machen, contra o misticismo da natureza, um misticismo outdoor, né, vamos dizer assim, um misticismo da percepção do universo natural, que é o misticismo do Blackwood. A tradução desse livro aconteceu num momento muito duro da minha vida, assim, muito crucial, exigiu muito de mim, né? Porque meu pai faleceu em 2020, não pela Covid, mas por uma série de outros fatores que a Covid agravou, a epidemia agravou. E eu, como tantos outros brasileiros, não pude despedir, né? E a tradução, ela aconteceu nesse momento, né? E existe essa relação do personagem com o pai em vários níveis. É uma relação conflituosa, evidentemente, mas é uma relação de um certo carinho, mesmo que às vezes distante, mesmo que, digamos assim, optando por esse mundo construído
né, de referências, né, que o Lucian fez, mais ou menos molda na mente dele, ele ainda tem, como eu falei, as referências, né, que mantém de certa forma a sanidade. E uma dessas referências é o pai, né? Então esses trechos foram muito difíceis de traduzir porque era, enfim, o momento que eu passava, né? E tem um momento em que acontece um ato de violência absurdo contra um animal, no caso um cachorro filhote, né? Que também foi muito duro de traduzir, em parte por causa disso também, né? Então foi uma obra que exigiu muito, exigiu bastante. Eu tenho orgulho, né, do trabalho que eu fiz, não sei se ficou bom exatamente, não sei se agradou todo mundo, queria até que não, mas foi um trabalho que custou um pouco de mim, né? Então, quando é assim, a gente consegue ter um certo orgulho mesmo, reconhecendo as limitações e os problemas, e que poderia ser um trabalho muito melhor. Mas, enfim, agora eu vou falar do projeto, né, da Ex Machina, que é justamente a tradução de Os Três Impostores. Aqui eu tenho a edição espanhola, a edição inglesa eu tenho só digital, a edição em inglês, né? Ah, é uma obra espetacular, assim, né? Talvez seja o momento em que o Mackin mais se aproxima do terror, né? Um dos grandes problemas das novelas, tanto Hill of Dreams quanto Secret Glory, é que elas não são exatamente configuráveis num gênero, muito menos terror. Embora exista, né? O desfecho desse material é um desfecho que tem elementos terroríficos, ficaria brilhante filmado, assim, né? Tem uma atmosfera expressionista, de pesadelo, mas não é uma narrativa de terror. Agora, esta aqui é, e é muito bem construída. Ela tem uma vaga inspiração no Stevenson, né? Que era um autor que causou um impacto gigantesco nas letras vitorianas, né? Especialmente no final do século XIX, com várias novelas que revolucionaram gêneros diversos, né? A inspiração aqui não é o Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Na verdade, as Novas Mil e Uma Noites, né? E essa estrutura em forma de contos que é genial, né? É uma estrutura aparentemente fragmentária, mas os contos eles vão culminando, digamos assim. E tem algumas das melhores narrativas do Mackin, independente de terror ou não. É um livro brilhante, é um livro genial. Essa minha edição espanhola me acompanhou por muitos anos, desde ali da faculdade, quando eu comprei. Também é uma edição que tem um grande gosto, né? Eu gosto muito dela. Mas a edição brasileira, lançada pela Ex Machina, vai ter tradução do Guilherme Braga e materiais para textos que estão sendo incluídos conforme a campanha avança. O Guilherme Braga é um dos maiores tradutores em atividade no Brasil, trabalhou conosco no Core, né, do Bo Reinhold, que foi um grande sucesso da Rafus Press, grande parte por conta da excepcional tradução do do Guilherme, né? Então, qualquer trabalho do Guilherme merece respeito e esse vai ser, né? A versão brasileira desse material aqui vai ser excepcional. E uma curiosidade a respeito, para finalizar nosso vídeo, uma curiosidade a respeito dos três impostores é que existiu o De Tribus Impostoribus, na verdade. Na verdade, era um livro. Aqui nós temos uma coletânea dos prováveis suspeitos, né, os all suspects, de serem o livro dos três impostores, né? O Raul Vanejan, que faz aqui a introdução, ele vai debater um pouco a respeito, né? Mas é um livro mítico, um livro falso, evidentemente, e mítico que postulava o fim da cristandade, esse tipo de bobagem, que apavorava a igreja. E, ah, enfim, vários pessoas supostamente escreveram, supostamente tiveram esse livro em mãos, de Christopher Marlowe até vários hereges, né? Na verdade, essa construção desse livro dos três impostores, de não acreditar em nenhum, os três impostores seriam Moisés, Jesus e Maomé, não acreditar em nenhum, não ter nenhuma fé, era uma reação muito dura da Igreja Católica diante
de dois fenômenos: a heresia do livre espírito, que é uma espécie de pré-iluminismo, ainda no século XV, XIV, e o ateísmo que começou a surgir nos calabouços da Inquisição, né? Porque os judeus, né, especialmente na Espanha, martirizados ali para denunciar os outros, esse tipo de coisa, eles renunciavam a todo tipo de fé. Então eles preferiam ser mortos, mesmo que seja queimado, mas a dor excruciante ia ter um fim, do que denunciar os outros ou admitir, enfim, um padre para fazer a confissão e ele ser garroteado, né, de ser estrangulado e não queimado. Então muitos judeus, muitos hereges preferiam renunciar a tudo. Não existe Deus, então. Então, diante disso, o pavor da igreja foi tanto que surgiu esse mito, que foi retomado pelo nosso amigo Arthur Machen, que tinha uma imensa erudição, uma borgiana erudição. Inclusive, Borges é um dos grandes admiradores dele. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado. Apoiem a campanha dos Três Impostores. Apoiem a nossa campanha do Hierofantes. Os links vão estar na descrição. E até a próxima.